Oi, eu sou a Cat Lopes. Eu sou Ana Barbosa. E vocês lembram que nós já estamos conversando com vocês que o mês de dezembro ia ser um mês que nós iríamos presentear vocês que iriam vir novidades? O episódio em vídeo não vai vir esse ano, mas hoje nós estamos aqui com Laodiceia Mendes. Tudo bem? Tudo bem. É uma honra estar aqui, né, nesse episódio do Deus e Elas, né? Isso. Com Deus e Elas, a Cat e a Lana. E a Lana. Hoje o nosso assunto é sobre sexualidade no casamento. E a Laodiceia, ela é professora, educadora, e ela trabalha com esses temas, com relacionamento e sexualidade. Vocês podem encontrar ela lá no Instagram dela, lá no finalzinho aqui, a gente vai deixar todas as informações. Ela é casada, tem 2 filhos, hoje já adolescentes. Adolescência tardia, né? Ele 17 e ela 16. Ah, sim, já tá saindo já. Eu aqui com o meu de 8 anos. Ó Deus! Mas hoje, gente, nós temos muito assunto e por isso, um desses presentes é a nossa versão estendida com a nossa convidada. Então, fique atenta, já prepara os ouvidos, porque hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Num assunto que não é muito bem desenvolvido dentro dos nossos púlpitos, dentro das nossas igrejas. Normalmente deixo esse assunto lá para aquele retiro de casais. Mas a gente quis trazer esse assunto hoje para o nosso podcast, porque a gente entende que isso é uma necessidade nós, de mulheres, de tanto desconstruirmos alguns conceitos, como também construirmos ou reconstruirmos eles dentro de uma fundamentação bíblica. Porque, como vocês já conhecem os nossos assuntos, né, Lana? A gente não deixa a Bíblia de fora. Sim. O Espírito Santo está agindo em tudo. E eu acho que para iniciar esse bate-papo, Lau, posso te chamar de Lau aqui? Ah, por favor. A gente já pode começar com essa questão mesmo da fundamentação, né? Porque a gente tem muito essa visão bíblica versus visão do mundo, toda essa gama de informações que nós recebemos e que não vem muito da parte teológica, né? Não vem Sim, muito dos... De fato. De escritores cristãos. Então, tudo que a gente recebe é muito do externo, fora da visão bíblica. Então, o que a gente pode trazer dentro da visão bíblica para esse assunto? Então, essa é talvez a maior necessidade que temos, né? De nos focarmos mais nos significados, nos propósitos, do que nas práticas. Deus, ele desenhou, designou, projetou o sexo para ser simples. Sexo, quando falamos em sexo, né? Prática, o ato. E essa discussão toda sobre práticas, né? Já é o resultado mesmo desse vácuo, desse vazio de compreensão daquilo que é o propósito de Deus para a nossa sexualidade, para a nossa relacionalidade, para a nossa corporeidade. Porque nós estamos muito preocupados com os comos e nós pouco sabemos sobre os porquês. Essa lacuna ficou nas nossas abordagens. De forma que a gente não tem nem muito material que desenvolva uma teologia da sexualidade. E já fica aqui, de repente, até não sei se seria uma crítica, né? Mas a palavra correta. Mas eu tenho uma divergência com essa costume, ou então essa tendência, né? Sempre de referir, vamos falar de sexo para casar, ou sexo no casamento, né? E conversávamos, e é que a gente precisa entender e partir da premissa de que falar de sexualidade, falar de sexo não é assunto para casados. Esse podcast não deve ser entendido, né, ouvido, recebido aí onde você estiver. Olha, é um assunto para gente casada. Nós temos sofrido perdas, prejuízos muito grandes por conta disso. Porque nós já somos uma geração de adultos que não recebemos educação sexual, nem do ponto de vista científico, né? Nem muito menos do ponto de vista bíblico, porque sempre foi um tema marginalizado, silenciado, foi um tabu.
Eu cresci numa casa com a minha mãe e não foi por mal. Não por ser uma mulher mal resolvida, travada. Eu sou de uma linhagem de mulheres, sabe, assim, da família. É uma linhagem de mulheres bastante, como posso dizer, de natureza, como se dizia, eu tô caçando o termo aqui, né? Eu sou da tradição, vamos dizer assim, da tradição de Sara, aquela que respondeu, terei ainda deleite com meu esposo, uma tradição de mulheres orgásticas, mulheres muito bem ativas, proativas no sexo, mas mesmo assim, na minha casa, em termos de fala, em termos de educação, de linguagem e referência, minha mãe não falava a palavra menstruação. Então, nós somos uma geração que não recebemos, nossos pais também não receberam, mas nós vivemos um outro tempo, outra cultura, e nossos filhos estão crescendo num mundo bem diferente do nosso e hipersexualizado. As perguntas mudaram, e nós não podemos ficar dando as respostas, né, que já eram tão vagas ou escassas, ou respostas para problemas que nem existem mais para a geração dos nossos filhos. Por isso a necessidade da fundamentação. Por isso também entender que não é assunto para casados, porque a gente não aprende, gente, depois que faz. Nada na nossa vida nós fomos aprender depois da prática. Mas por que nós trouxemos essa lógica, que é, na verdade, uma ilógica, né? Nós trouxemos esse tipo de raciocínio de que, olha, a gente vai casar, depois que a gente vai falar sobre isso, a gente vai aprender. Se até para tirar a CNH a pessoa tem que aprender primeiro, né? Você não vai no cardiologista, ele vai abrir o seu tórax, aí depois não pode deixar, depois eu vou buscar a base teórica, né? O conhecimento. Mas nós, pro casamento, não só pro sexo, fazemos isso. Nós não temos uma cultura de preparação para o casamento e para o sexo. E também não temos uma cultura, dentro das igrejas, um discipulado formativo. O que nós temos na abordagem? Nós temos sempre uma abordagem mais corretiva e reparativa. Nós encapsulamos o tema da sexualidade dentro de Romanos 1, e nada contra, é necessário, faz parte de todo um trabalho, né, um escopo que a gente desenvolve nessa teologia da visão bíblica do sexo e da sexualidade, mas Romanos 1, aqueles textos de Levíticos, que geralmente são referentes ao quê? Ao que é deturpado, depravado, pecaminoso. Mas... que é o corretivo. É o corretivo. Mas nós não tivemos uma formação de forma que a maioria saberá responder assim, Deus, como se reduzisse assim, ó, não faça sexo antes do casamento e depois faça sexo, depois dos casados, faça sexo. Como se assim, eu entendo que o que é errado, que Deus não quer que eu faça, masturbação Deus não quer, sexo fora do casamento Deus não quer, adultério Deus não quer. Mas nós não sabemos dizer, me defina, o que é o sexo bíblico? Se alguém perguntar assim, então tá, o que o sexo significa? Nós não sabemos falar da visão positiva, porque a visão bíblica, ela é positiva, ela não é repressiva. A religiosa é repressiva, mas a visão bíblica é positiva. A do mundo é o quê? Permissiva. E distorsiva, né, também. Mas a bíblica é positiva. Então, se eu pedisse aqui, e nós não vamos chegar nesse ponto ainda, mas, por exemplo, que são temas que nós poderemos desdobrar e são necessários serem trabalhados, que todo casal, todo solteiro cristão soubesse responder o que constitui o leito conjugal sem mácula, porque a Bíblia ordena que ele seja celebrado, Hebreus 13:4. Mas defina-o. Vai ficar o critério. Nem celebramos, nem sabemos definir. Então é isso, nós não vamos tratar como assunto para casados. Eu acho que nós não podemos mais nos dar ao luxo de cometer, sabe, essas negligências, essas omissões, que já trouxeram grandes consequências e grandes perdas. E não tendo essa ideia, falando assim como recém-casada, né, e lembrando da época que eu fui solteira, assim, né, não tendo esse conhecimento do que é a positividade do sexo bíblico e tal, é muito mais fácil dos jovens se perderem mesmo, né? Como houve tanto tempo de tabu, não, então errado, não posso fazer, mas aí não entende por quê, fica aquela dificuldade, Exato. É a culpa de se fez algo errado ou se não fez, e sem entender, porque quando a gente entende um propósito, quando a gente entende a visão, é muito mais fácil
você manter o seu posicionamento de, não, eu vou agir de determinada forma porque eu quero viver esse propósito e essa visão, né? Exato, e tem um livro maravilhoso, Dr. Glenn Harrison, Deus, Sexo e Florescimento Humano. Ele não tem no nosso mercado editorial, não tem ainda traduzido em português, infelizmente. Mas qual que é a premissa do livro? De que nós temos que reimaginar, nós temos que fazer uma reimaginação moral. Nós precisamos contar uma história melhor. Para que as novas... porque Deus, nós precisamos aprender a contemplar a beleza do plano de Deus. Não apenas apontar, né, a destruição do pecado, né, ou a feiura do pecado, as consequências. Então, o que ele propõe? Se eu digo só o que é certo, é errado, é errado. Então, o que nós estamos sendo? Moralistas. Se nós só pontuamos e damos ênfase ao que é certo, o que nós somos? Legalistas. Se eu só sei dizer o que é errado, sou moralista. Se eu só sei dizer o que é o certo, eu sou um legalista. Mas o que é o evangelho? O evangelho, ele não se reduz a dizer o que não pode ou só o que pode. O evangelho me revela o que é melhor, porque é boas notícias. Porque muitas vezes nós não estamos vendo transformações nas condutas, nos comportamentos, porque sem boas novas não há boas obras. Nós queremos que as pessoas tenham as boas obras a partir de uma perspectiva moralista ou legalista, elas não conseguem. Porque o evangelho é o que é melhor. E é aqui que nós falhamos. Nós não sabemos, nós nem sabemos fazer essa narrativa para o mundo, essa linguagem, esse discipulado narrativo, sabe? Fazer a brilhar os olhos. Eu costumo dizer que o sexo se tornou o pecado mais oculto nas igrejas, porque deixou de ser a bênção mais celebrada. Então, quando nós conhecemos mais casais funcionais, quando o sexo no desígnio de Deus, no design de Deus, no parâmetro de Deus, no padrão de Deus começar a ser celebrado, não aqui a gente tentando forçar uma ideia de uma perfeição, de que não exista problemas, mas de que o plano de Deus funciona. Quando isso começar a ser celebrado, né, nós temos darmos assim, essa voz, reimaginarmos, né, na mentalidade dessas novas gerações, então sim, eles vão sentir o poder do evangelho, eles vão sentir o interesse, porque se é falada, inclusive a narrativa que tem é o seguinte, olha, não faça sexo, mas fuja do casamento. E se casar, não case para fazer sexo, desculpa, mas eu casei para fazer sexo também, porque o fato de Deus ter me feito corporificada e sexuada, também né, tem a ver com isso, né? Tem essa finalidade também, tá no mesmo pacote. Então, mas aí a pessoa pensa, poxa, se o sexo no caso tem sempre, sabe assim, essas mensagens negativas, né? Então a pessoa pensa assim, gente, isso é óbvio, né? Vai pensar, então eu vou pecar antes, porque pelo jeito lá é só frustração. É só, tá vendo como é importante a mensagem que nós estamos passando, a linguagem que nós estamos usando. Então é assim, ó. Tem gente que fala, tá idolatrando o sexo, tá idolatrando o casamento, porque as pessoas nem estão acostumadas a receber uma boa notícia. Qual é a proposta do evangelho? Não é apenas dizer o que é errado, que isso é moralismo, dizer só o que é certo, legalismo. Mas se eu sei dizer o que é melhor, eu estou te mostrando o que é melhor. Isso se chama boas novas, isso é o evangelho, é contar uma história melhor, uma história maior, mesmo através das nossas vulnerabilidades, à luz do evangelho e da visão da Bíblia. E, fechando esse ponto, né, eu falo muito, tá, gente, vocês que estão ouvindo aí, e as meninas... E a gente quase não gosta de escutar, né? Já quase foi um podcast antes de começar a gravar e foi maravilhoso. Gente, e sabe, o assunto realmente, né, dá pano pra manga. Mas vamos tentando fechar esse tópico, a gente lembrar que nós estamos tratando de um assunto para casais, ou casados, ou quem pretende casar. Sexualidade se refere a humanos. E é preciso começar a aprender bem cedo. O que vai diferenciar? Eu estou trabalhando com educação sexual, né? Relacional, teológica. É um encargo que Deus me deu, um chamamento que Deus me fez. Há uns 7 anos atrás, Deus me disse, você vai trabalhar pela igreja dos seus netos.
Então, estou pensando em curas transgeracionais. Nós temos que fazer mudanças e revoluções, no sentido, né, bem positivo da palavra, porque eu trabalhava com enfrentamento, no enfrentamento não, né, abordagem a vítimas do abuso sexual. E Deus me chamou a atenção para que nós façamos um trabalho com as causas estruturais. E onde está a causa central? Né, na raiz de todos esses problemas, as causas estruturais, os problemas de abuso, de crime, de violência sexual, é o que? É o sexo. E onde eles acontecem? 80% dentro de casa. Se 80% acontece dentro de casa, dos abusos que são perpetrados, nós estamos falando de um problema de família, nós estamos falando de um problema de relacionamentos. Nós estamos falando de problemas sexuais, porque nenhum crime sexual começa sendo um crime sexual. Um crime sexual, antes de ser um crime sexual, possivelmente foi um vício, e antes de ser um vício, possivelmente foi um pecado. Então, trabalhar com redenção sexual, para mim, é também uma questão de responsabilidade social, é uma questão de missão, redenção sexual, em vistas à integridade sexual, à cura sexual das pessoas, mas temos que curar relações. Para alcançar os mais novos, a gente tem que educar os adultos que não receberam. Então é todo um processo, mas estou trabalhando sempre dentro dessa visão, sabe? O que estamos fazendo não é só falar de sexo. Nós, tudo que o diabo, quando ele quer ferir, ele mexe com sexo. Então não tem como contornar isso, isso é incontornável. E essas violências estão acontecendo dentro dos âmbitos, né? Familiares, domésticos, relacionais, e tem a ver com o quê? Com sexualidade, pecado. E não é só dizer que não faça, mas é a gente ensinar, educar, para que haja leitos funcionais, para que hajam leitos, como a Bíblia diz, que, né, são sem mácula. E por aí vai todo um caminho. E esse podcast hoje, por exemplo, né, faz parte desse propósito de Deus, que vai ser medicina para quem está ouvindo, vai ser medicina para as novas gerações, para nós, que somos as educadoras da geração que vai educar a geração dos nossos netos e assim por diante. Algo que a gente sempre comenta, a gente sempre fala, né, sobre nós sermos cristãos e o que nós estamos fazendo. E quando você comentou sobre esse evangelho das boas novas, isso é muito forte, porque nós falamos de uma nação que é majoritariamente que se diz cristã, e a gente vê uma sociedade que anda na contramão disso, que não reflete isso. Então, eu sempre digo assim, que nós estamos falhando e muito, né? É aquele velho exemplo de eu ter 15, 20 igrejas dentro de um bairro e o bairro ser o mais violento da cidade. Sim. A igreja não está fazendo o seu papel, nós como cristãos não estamos fazendo o nosso papel. E essa questão das boas novas, a gente fala, assim, ele veio diferente, né? Eu escutei ele de forma diferente, porque não é que nós estamos sendo orgulhosos ou estamos cantando por aí as nossas vitórias, né? Sim. E não é isso, estamos levando Jesus. E se nós não levarmos Jesus, ou se nós não entendermos o que Jesus quer para nós, o que a Bíblia diz, né, nos ensina, abre aspas, as verdades do mundo, ou as mentiras do mundo, sempre vão entrar como verdades dentro da nossa casa. Sim. E aí vamos entrar em confronto, porque nunca vai bater a mentira com a verdade. Nunca. Enfim, mas a mentira vai ser muitas vezes recebida como verdade, exatamente porque a pessoa desconhece a verdade. Né? Eu nem tenho um critério, um padrão para comparar, se não tem um fundamento. Então, hoje a gente já vive as guerras de narrativas, mas se é só um lado que fala, se existe uma perspectiva, uma visão, uma cultura, uma narrativa que é hegemônica,
é claro que ela vai dominar, vai ser até ferramenta de controle. Então, nós temos que, não só num sentido assim de antagonismo, né, mas de protagonismo mesmo, os pais educarem, os casais buscarem resolver seus problemas, nós buscarmos corrigir aí tantos prejuízos que nós estamos vendo, lógicas erradas, que nós vamos procurar, né, esse viés de corrigir as lógicas erradas que nós internalizamos, os pressupostos errados não levam a conclusões certas. E mesmo nós, com as melhores das intenções, ainda temos pressupostos errados, por conta de que pouco aprendemos. E do pouco que aprendemos, porque realmente era um tema totalmente, né, silenciado, invisibilizado, o sexo foi desespiritualizado por causa da visão agostiniana do sexo. Isso, eu ia perguntar sobre isso agora. Tem um post seu lá no seu Instagram, já divulgando o Instagram da Laodiceia, que diz assim: é impossível viver a sexualidade dos cânticos de Salomão sem a espiritualidade do Sermão do Monte. Isso tem a ver com essa cultura da desespiritualização do sexo? Sim, tem a ver, né? Porque nós vivemos, sofremos, né? Nós somos herdeiros dessa tradição religiosa que a gente chama perspectiva agostiniana, que o Agostinho, ele atrelou o sexo à ideia do pecado original ao sexo, tá? Então tem todo um negócio assim, né? Todo um contexto histórico aí, teológico para falar. E é matéria muito interessante que a gente desenvolve também. Por que nós chegamos aqui? Por que é difícil entender que para viver o cântico, a sexualidade do cântico dos cânticos, porque ali está um livro erótico, um livro que fala sobre sexo, que, claro, o criador do sexo permitiu que dentro da sua palavra tivesse um livro inteiro só sobre sexo, né? Mas é o livro, para você ver, que mais tem comentários. O livro da Bíblia que mais tem comentários bíblicos sobre ele e teológicos, pasmem, não é Romanos, não é Gálatas, nem é Apocalipse, é Cantares, ao longo da história da igreja. E 99,999999% na tentativa de alegorizar, de dizer que era outro tipo de relacionamento e que não o amor sexual. Só que ali, claro que existe, né, o amor de Deus, inclusive é chamado em Cantares 8:6 de que o amor que dá origem àquele sexo maravilhoso, esplendoroso, é chamado de labaredas do Senhor. É o amor que dá origem àquele sexo lindo, belo, que é chamado em Cantares de Éden, retorno ao Éden. Então a visão bíblica é muito linda. A beleza que a Bíblia coloca. Ali é uma festa de sentidos, é uma experiência de corporificação, de integridade, né, de integração do ser, de espírito, alma e corpo. É uma festa do olfato, da audição, do paladar, né, do tato. Qual que eu esqueci, gente? São 5, né? Da visão. E nós nem conseguimos fazer a entrada a sexualidade que é revelada ali, que é a perspectiva da sexualidade edênica, porque Cantares vai propor e vai pintar um quadro de uma sexualidade de Gênesis 1 e 2, por isso que se chama ali, o sexo ali é chamado no original de retorno ao Éden, que é a sexualidade antes das folhas de figueira, que foi a modificação da nossa experiência de incorporação e passamos a olhar a nudez com vergonha e ver o corpo do outro como insuportável, como uma ameaça. Né? E ali no Cantares há um jardim, há um casal, e ali o sexo não é hierarquizado, não é burocratizado, não é matematizado, é relacional, é celebrado, inclusive fala-se ali, em linguagem poética, descreve a experiência orgástica da mulher, há uma referência ao clitóris, tá? 3.000 anos atrás, quando o clitóris foi descoberto agora, culturalmente e cientificamente, o clitóris só foi descoberto cientificamente mesmo, toda a sua estrutura, sua anatomia, em 1998. Nós estamos falando de um mundo que o homem pisou na Lua em 1969, inventou a internet em meados de 1983, 86, né? Por aí. É. E o clitóris, em termos científicos, só foi conhecido, descoberto, se por assim dizer, em 1998. O primeiro molde 3D do clitóris, de como é realmente a sua estrutura,
anatômica, toda a sua fisiologia, só em 2009. Há Ontem. 3.000 anos atrás. Ontem. E muitos ainda nem sequer sabem que o clitóris, a parte externa dele, visível, é só 5%, que 95% dele está oculto. Então, a descoberta do clitóris em termos científicos, né, e médicos, é muito recente. Então, nós devemos isso a uma médica australiana, a doutora Ellen O'Connell, e ela que reintroduziu o clitóris na literatura médica, nos estudos científicos. Hoje ela é uma das maiores especialistas no mundo na fisiologia, na anatomia, no estudo do clitóris. Tá? Seria muito importante essa referência para quem, né, não quer ficar reverberando por aí, repetindo conversa fiada e alguns mitos que a gente depois vai tentar aqui desconstruir também. Mas veja bem, o que eu quero frisar é que é tão glorioso a abordagem bíblica sobre sexo, porque na Bíblia já foi citado o clitóris, em Cantares capítulo 5, está do verso 2 ao 4, só que em linguagem poética. E ali fala-se fechadura, tranca da porta. O clitóris, no sânscrito antigo, diz que, né, claro que tudo que se refere à epistemologia, enfim, tem várias, às vezes, discussões, mas disse que significa fechadura, né, a tranca mesmo, a fechadura, o lugar da porta de abrir e fechar. Então, ela diz que o amado levou a mão à fenda da sua porta, a fechadura. Aí a entranha dela estremeceu, porque ela estava reticente. E não fala só do clitóris, ali fala de todo o processo de resposta sexual da mulher, de estímulo, de como é a sua experiência orgástica por um estímulo com a mão na fenda, com a mão na fechadura, que fez ela se abrir. Não é aquela resposta sexual linear, conforme o modelo do Master e Johnson, que é um modelo também sexista, machista, androcêntrico, que é um modelo linear, que primeiro vem um desejo, depois a excitação, depois isso, aquilo. Na Bíblia, está ali mostrando tão lindo isso que é um dos pontos mais cegos da humanidade, da ciência e da igreja, que é a sexualidade feminina. E lá está, conforme hoje comparece nas abordagens científicas em ciências sexuais, né, sexologia, as mais revisadas e atualizadas, que a resposta da mulher sexual, ela não é linear, ela é circular, nem sempre o desejo vem antes. E lá a amada não estava com desejo, ela disse, estou dormindo, meu coração vela, mas eu vou levantar, vou tirar minha túnica, não sei o que lá, não vou abrir para o meu amado. Aí o amado foi com a mão, na fechadura. Então eu me realizo muito ensinando isso, eu me realizo contemplando a beleza. E como a Bíblia não erra, sabe? Até a ciência, às vezes, mente, mas a Bíblia não mente. Então, essa mulher que é estimulada primeiro, depois ela se torna excitada, ela recebe esse amado, né? Ela tem a sua resolução orgástica pelas vias corretas. Então, é maravilhoso entender essa visão bíblica. Mas não só a partir de Cantares, não só a partir disso, mas como você disse aí a frase, né? É impossível viver a sexualidade do Cântico dos Cânticos sem a espiritualidade do Sermão da Montanha. O que essa frase quer dizer? É aquilo que a Bíblia também revela. Nós fazemos sexualmente aquilo que nós somos espiritualmente. A raiz dos pecados sexuais não é o sexo. E a raiz dos problemas geralmente não é o sexo, ou são espirituais, ou cognitivos, ou emocionais, ou relacionais. E a causa, a raiz, a base de toda a satisfação sexual também não é o sexo. É relacional, é emocional, né? É cognitiva, é mental. Então, biblicamente, nós fazemos sexualmente o que nós somos espiritualmente. E o que nós somos espiritualmente tem a ver com a obra do Espírito Santo em toda a integridade do nosso ser, integralidade, né? Que é espírito, alma e corpo. O sexo, então, vai ser a expressão, porque o sexo é doação. O sexo é autodoação, é entrega, é troca, né? Então, por isso que eu também falo, quando falo de pureza, eu tento mostrar que a gente pode trabalhar o conceito de pureza, mas deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Por isso que eu procuro trabalhar com a perspectiva da integridade sexual.
Porque tem muita gente que consegue não pecar sexualmente, mediante a obra redentora, a graça do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo na vida. Amém, glória a Deus por isso. Não estou dizendo que está ruim. Mas quantas pessoas não pecam, mas não conseguem ser funcionais? E eu tenho aprendido, deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Como que a gente vai trilhar um caminho para, mais do que orar ou lutar para que os jovens não pequem, nossos filhos não vão para o mundo, ou não façam sexo antes do casamento, ou não cometam imoralidades sexuais. Eu quero que eles, como a Bíblia diz, fujam da imoralidade sexual e da porneia. Mas eu quero que eles conheçam a beleza do sexo que é retorno ao Éden, né? Que é deleite, que é delícia, do leito conjugal. Para isso, nós temos que trilhar um caminho, que esse caminho que foi desespiritualizado, o sexo, pela visão agostiniana, que ele é assim, quando a igreja começou a tratar sobre sexo, e claro, né, o que nós temos aí como tradição teológica, sobre moralidade sexual, né, o que nós temos aí sobre ética e moralidade sexual bíblica, quando a igreja, os pais, né, da igreja começaram a tratar sobre isso, essas visões, essas concepções, essas interpretações sobre moralidade sexual, elas não emergiram ou não surgiram de um vácuo epistêmico. Foi muito infectado, foi muito influenciado, é o que nós temos na nossa tradição teológica, né, e as interpretações, elas foram, gente, lembrando, a Bíblia é inerrante, as interpretações não. Tá? Isso. E também aqui não cabe nenhum tipo de relativismo, só estamos pontuando aqui algumas obviedades que precisam ser ditas, relembradas. Então, sempre sofreu na história do cristianismo a questão do sexo, da sexualidade, principalmente a partir de Agostinho e tudo que ele, vamos dizer, postulou, né, desenvolveu. Então, sofre as influências do platonismo, do gnosticismo, que vai dizer que é mal tudo que é matéria, mais o que? Estoicismo, o Paulo mesmo, Paulo estava sempre, né, nas cartas dele, confrontando também essas filosofias, né, essas sofismas, essas heresias que infiltravam na igreja. Então tinha lá o ascetismo, maniqueísmo. Então, qual que é o cerne de todas essas filosofias, de todas essas cosmovisões lá do mundo greco-romano, daquela cultura? No cerne de tudo isso está um dado: a negação do corpo. Então, o cristianismo é a religião mais corporal que tem. A encarnação de Jesus é tão redentora quanto a crucificação e ressurreição. Tanto é que a Bíblia diz que quem diz que ele não veio, o Senhor diz, né, o Espírito que diz, João disse, perdão, o Espírito que disser que ele não veio em carne e sangue, não é de Deus. Ele se dá a nós, isto é o meu corpo. A analogia da igreja é o corpo. Mas nós, infelizmente, por essas questões de interpretação, essas influências de filosofias, de culturas, de cosmovisões erradas, que acabou, sabe assim, contaminando, né, infectando muito as linhas, as nossas vertentes interpretativas ao longo da história. Nós temos mais de 2000 anos de influência só do Agostinho, né, assim, nesse sentido, da moralidade sexual. Então, o que acontece? Essa cultura de negação do corpo, então tudo que era o físico, né, o corpo. Porque essa era a cultura greco-romana, era a exaltação do corpo, belas, estátuas. Então, eu acho que a igreja, ela queria fugir disso, né? E se nós olharmos para o mundo de uma forma cíclica, nós hoje estamos cometendo a mesma coisa. Sim. A mesma linha de raciocínio. Mas é aí que a gente começa a trilhar um caminho de volta à visão bíblica, à redenção da sexualidade. Entendendo a história dela e como ela começa. Começa lá no Gênesis, na verdade, até antes, na eternidade, porque vem da mente de Deus. Então, eu sempre ensino para os meus alunos que a nossa sexualidade está fundada no mistério da Trindade. Gênesis 2:18 não é só sobre casamento, não é só sobre Adão ter se sentido só. Por que Deus disse que não é bom que o homem esteja só? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Gênesis 2:18 só se explica à luz de Gênesis 1, 26, 27 e 28. Principalmente o 26 e 27. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem os criou.
Por que Deus diz que não é bom que o homem esteja só? Porque foi feito para refletir a imagem de Deus. E quem é Deus? Eu só vou começar a entender, recuperar, a gente vai recuperar a visão bíblica e divina da sexualidade mesmo, quando nós entendemos. Ela está fundada no mistério da Trindade. Deus nos fez corporificados, Deus nos fez sexuados para nos fazer relacionais. Porque quem é Deus? Porque ele diz que não é bom que o homem esteja só. Porque o homem só não reflete a imagem de Deus, que nunca esteve só. Deus é trino. Ele é três pessoas, né? Cossubstanciais, mas inconfundíveis, distintas. Mas ele também é um. Deus é um sujeito coletivo. Uma unidade plural. Defina Deus. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas o Espírito não é o Filho não é o Espírito. O Pai não é o Filho nem o Espírito. Né? São inconfundíveis. As pessoas são individuais. Deus, no entanto, é um só, em três pessoas. Como que a gente explica? É um mistério. Mas se nós pudéssemos colocar uma palavra para definir a substância do Deus triuno, que é o Deus bíblico, nós teríamos que colocar relacionamento. A teologia chama de pericorese, que é a relação, a comunhão perfeita, né? O amor perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo eternamente, né? Essa relação perfeita. Mas, para além dos termos teológicos técnicos, digamos, é relacionamento. Deus é relação. Exclua relacionamento e não temos como definir a substância da divindade, do nosso Deus. Qual é a essência dele? O que faz o nosso Deus? Que é três pessoas, mas é um Deus, não três deuses. Relação. No âmago, na essência. Então, a matéria-prima do universo, no núcleo duro de tudo que foi criado, no núcleo duro do universo é o quê? É relação. É relacionamento. Não é tudo que é físico foi criado daquilo que não é físico, não é relacionamento. Então, um Deus que é relacional, que fez um homem à sua imagem e semelhança, como poderia concebê-lo, senão como realmente foi, macho e fêmea, que pressupõe complementaridade sexual? Essa complementaridade sexual e relacional, essa condição dimórfica, que pressupõe o quê? Complementaridade, macho e fêmea, que também pressupõe relação e pressupõe fecundidade. Tudo é sobre a imagem de Deus. E é por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Porque não foi ali um ato de improviso ou alguma coisa que Deus pensou depois. Por isso que Deus vai, logo após, ele fez a mulher, né? E não por conta de Adão, mas por conta de Cristo. Porque o sexo também tem funções proféticas, e essa matéria para outros momentos. Então, voltando lá no Gênesis, gente, o que acontece? É a imagem de Deus. Então, por isso, Deus fez a mulher, tirou de dentro do homem, e disse, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, Gênesis 1, 26, 27, 28, 2 e 18 e 2, 24 nunca podem ser entendidos separadamente. O problema é que a gente desconecta, fragmenta, secciona, pinça coisas, elabora tantas coisas a partir de textos isolados. Tudo isso tem a ver com a Trindade, o mistério da Trindade também. Por Deus ter pensado o casamento, por Deus ter pensado a conjugalidade, e por Deus ter pensado que a conjugalidade vai unir, vai fusionar esses dois para serem uma só carne. Não é o fusionamento das identidades, mas é um fusionamento ali que acontece um mistério também, porque não deixam de ser dois, mas tornam-se um. E quem Deus é? Não é Deus um sujeito coletivo, uma unidade plural? O casamento e essa aliança nos torna também um sujeito coletivo e uma unidade plural, que é marido e mulher, indivíduos, né? Não é um fusionamento de individualidades, mas nasce uma nova, como se uma nova configuração ali. Agora nasce o nós. É uma só carne. E tudo tem a ver com a imagem de Deus. Por isso Deus nos deu corpo. Por isso que esse corpo ele colocou genitália. Por isso que eu tento falar sobre a teologia do pênis. Eu tenho uma matéria sobre isso. A teologia do clitóris, porque o nosso corpo é teológico.
O nosso casamento, ele não é uma instituição cristã, o casamento é uma instituição divina, não é uma instituição evangélica, onde existia homem e mulher, macho e fêmea. E complementaridade conjugal, fecundidade, é a imagem de Deus que está sendo expressa ali. Então, Deus nos pensou sexuados. Outro ponto que eu trabalho com o pessoal, a história da redenção é indissociável da história da nossa sexualidade. Mas, olha, não se assustem com a semântica, mas eu preciso dizer isso. Nesses termos, o evangelho começa com sexo. Como é possível nós termos desespiritualizado? Como é possível ser um tema que você vai perguntar em várias igrejas, nunca teve, quando tem que isolar as pessoas. Ui, vem cá, vamos falar de negócio, né? Vamos falar aqui de coisa, sabe? Como se fosse, né, realmente um tabu, e sempre assim com muitos melindres, falsos pudores, falsos moralismos. E tô dizendo, Mateus 1:1, o evangelho começa com sexo. E por que eu tô dizendo isso? Só para chocar mesmo. Não, não é só para chocar, não, tá? Deixa eu explicar. Porque ali diz, o livro da genealogia de Jesus. Mateus 1:1 começa mostrando uma linhagem. Que Jesus, ele também não veio de um vácuo geracional. Que o evangelho, por 4.000 anos, a história da salvação, Deus fez um casal. E depois falam que o diabo gosta de sexo. O diabo não gosta de sexo, não. O diabo odeia, porque tudo a ver com sexo tem a ver com relação. E ele odeia a relação. Ele gosta do quê? De perverter e destruir. Agora, Deus ama sexo. Durmam com essa. Inclusive, tem um livro em inglês com esse título, tá? Se não me engano, do Dan Allender, que é God Loves Sex, né? Não sei falar inglês, então, enfim, vocês que lutem. Deus ama sexo. E é verdade, por quê? Ele fez um casal, gente. E trabalhou 4.000 anos desenvolvendo todo um trabalho, uma historificação do plano da redenção. E esse plano, Mateus 1 vai mostrar que passou por casamentos. A maioria é muito parecido com os nossos. Por homens e mulheres, por casais. O evangelho passou dentro dos quartos. O verbo que mais comparece lá é fulano gerou. Tem fulano lá que você nem sabe quem é, o Matão, o Azol, não sei quem. Mas, o que eles fizeram? Gerou. E você sabe como que gera, né? Biologia, 6ª série, tudo certo. O que tem a ver? Tem a ver com sexo. Genealogia, o livro da genealogia de Jesus está falando de quê? De que Deus escolheu trabalhar assim para que cumprissem as condições para a primeira vinda de Jesus e seu nascimento. Agora conosco, casais, cristãos, famílias, Deus continua trabalhando através de nós até que se cumpra o tempo da sua segunda vinda. E para se cumprir as condições para a sua segunda vinda. E não será diferente que Deus vai trabalhar, é com tempo, é com processo, é com pessoas. E como o contexto ali explica, Deus escreve certo através de gente torta, que você vai ver ali muitas situações, um casal de idoso que é restaurado, e Deus revisita as funções sexuais. Deus, olha, reconstitui glândulas mamárias, Deus visitando hormônios, e a gente não consegue enxergar essa dimensão. Que sempre teve a ver com sexo também. Os planos redencionais, porque o sexo tem função social, tem função profética, tem função missional, tem função redencional, tem funções escatológicas, teleológicas, que nós não discutimos por conta dessa nossa visão míope, dos tabus religiosos, porque nós somos muito religiosos e não somos bíblicos. Ali tem várias situações, mas a verdade é que como Deus trabalhou até o nascimento de Jesus, a sua encarnação, para que com o evangelho, passando por vidas e famílias, foi com famílias que Deus contou. E Deus nunca excluiu o sexo dessa equação, né? Passou por quartos e leitos, assim será até a consumação, o fim dos tempos. Deus não deixará de trabalhar de outra forma. Qualquer pessoa que um dia chegar a ser um instrumento de Deus, uma ferramenta, não vai ser um anjo que vai vir aqui, é alguém que vai nascer gerado por um gameta masculino e feminino, um óvulo, um espermatozoide. Corpos, é o evangelho passando pelas camas, é o evangelho passando pelos quartos. Mas como a gente não tem, às vezes, esse conhecimento, não temos o evangelho no nosso quarto, está faltando Deus na nossa cama. Para a gente ter mais Deus e mais céu na nossa cama, a gente tem que levar o evangelho para o nosso quarto também e viver essa experiência de incorporação da sexualidade, entendendo sua glória, sua beleza, seus propósitos,
E não tratando só como um problema, que nós sempre tratamos muito a questão da nossa sexualidade como um problema a ser resolvido. E não estou dizendo que os problemas não existem, tá tudo bem. Mas é muito mais que um problema a ser resolvido, né? É uma bênção, é uma dádiva de Deus, antes de tudo. Por vivermos num mundo caído, por termos corpos de humilhação, né? Por nossas limitações várias. Claro que temos diferentes problemas a serem enfrentados, mas isso não minimiza, isso não anula o fato de que tudo isso, a corporeidade, o sexo, o prazer, o orgasmo, nos foi dado como dádiva, como bênção, para ser desfrutado com ações de graça, para ser celebrado. E para nós entendermos, é aqui que a gente vai cortar o mal do dualismo, do platonismo, do ascetismo e tantos ismos que nós herdamos e internalizamos sem querer, de que um orgasmo é tão espiritual quanto uma oração. E eu costumo dizer que o sexo é mais espiritual que a oração. Olha aí para casados e para os que pretendem se casar, né? Sim. Que a Bíblia diz que o casal só pode se separar se for consentimento, né? Um consentimento mútuo, entendimento mútuo. Nunca pode existir uma decisão unilateral nesse sentido. E se for para momentos de oração. Mas Deus não falou assim, continua orando, não. Vai, desgrama orar e ora, para que vocês fiquem mais fortalecidos, mais protegidos, né, mais invulneráveis. Não, o Senhor disse, ore por um tempo, que nem sequer fosse muito prolongado, para que Satanás não vos tentem. Então, matemática básica, regra de 3. Tem sexo, tem oração e tem o diabo no mesmo versículo. Qual que a Bíblia está recomendando fazer mais? Para neutralizar as ações, as investidas, as tentações de Satanás. É continuar orando, é orar mais, ou, até é possível que você faça um propósito ali de oração e ter um tempo de vocês dois estarem sem essa frequência, sem essa regularidade, sem essa mutualidade na relação, essa nutrição, né, relacional e sexual, mas até é possível, mas não prolonguem, porque isso vai vulnerabilizar o casamento. O que Deus está colocando ali que é como meio de graça, que para o casal funciona também como uma blindagem, um meio de graça, de fortalecimento, é o sexo. Lau, a gente precisa entrar aqui para o nosso fim, né? Porque a gente precisa, mas eu imagino que nas suas aulas, nas suas palestras, deve correr muito aquelas perguntas do pode e não pode. Então vamos tentar fazer um joguinho aqui, Frequente. Bem dinâmico, sobre isso. O que é mais recorrente, assim? Porque eu acho que nós conversamos tanto sobre essa fundamentação, Isso. sobre essa desconstrução, que chega nesse momento, o pode ou não pode, nem fica irrelevante, né? Mas ainda assim, tem pessoas que estão ligadas a isso, né? E eu acho que hoje essa é a nossa maior reflexão, é isso que nós queremos deixar para vocês. É muito maior. Não é isso que o mundo nos ensinou, não é apenas isso que nós aprendemos na escola, com a vizinha, com a TV, com a novela, com o filme, e enfim, com as revistas, né, femininas, tem muito mais. E que a sua casa aí possa ser hoje cheia de boas novas. Amém, Jesus. Mas, de repente, ainda tem lá, né, uma perguntinha ou outra. O que é mais recorrente, assim? E o que você diria? Gente, larga a mão disso. Tá. Nós, com toda essa explanação que tentamos fazer aqui, foi exatamente para tentar mostrar como que nós temos algumas concepções totalmente equivocadas, né? E desconstruir isso. Por quê? Porque essa herança da gente, tanto teológica, essa herança que temos e cultural, nós fazemos errado porque pensamos errado. Nós temos que mudar algumas lógicas, mas esses vieses errados nos fizeram internalizar lógicas erradas que a gente nem percebe, né? Então, por essa lógica errada, que a gente tem uma moralidade, por que existe tanto a pergunta do pode e não pode, né? Porque quando eu vou ensinar, eu já falo, nem me perguntem. Eles não sabem, se eu falar assim, não pergunta sexo oral e sexo anal, eles não sabem o que perguntar. Por quê? Porque eles nem têm uma perspectiva relacional. A moralidade bíblica não é centrada no ato, é centrada na relação. Ok?
Moralidade bíblica é centrada na relação e não no ato. No leito conjugal sem mácula não tem atividade sexual. O que importa para o educador cristão palestrante não é melhorar a frequência ou a performance, é educar, sarar, fortalecer relações, né? Responsabilidade afetiva, etc., que precisa ser ensinado. Porque o leito conjugal sem mácula não tem atividade, ele tem relação sexual, não atividade sexual. Porque atividade sexual, qualquer um tem. Agora, o sexo bíblico, ele é relação, ele não é um encontro de dois genitais, ele é um encontro de duas pessoas. Ele é uma experiência integrativa que une espírito, alma e corpo, os aspectos mentais, emocionais e físicos. Se ali está um corpo e não está uma mente e um coração, não é bíblico. Se ali está, né, só o aspecto emocional, mas também não está o físico, porque Deus nos fez corpóreos, existe a dimensão física. Então, o sexo bíblico, ele não desintegra, não despersonaliza o corpo, nem descorporifica a pessoa. O sexo bíblico não é um encontro de genitais, mas é a troca, a entrega entre duas pessoas mutuamente, profundamente, com integralidade. Então, quando a pessoa pergunta, pode o oral? Pode o anal? O que está implícito, né? Pressuposto na pergunta, de que se eu colocar no lugar certo, o sexo vai ser santo. E não é por aí. Ah, pode orar, porque eu quero saber quais práticas a Bíblia regula. E a Bíblia não vai necessariamente regular, tanto é que a Bíblia não dá muita, não existe citação. A Bíblia, duas coisas que a Bíblia não fala, de masturbação, explicitamente. Não existe nenhum texto sobre sexo anal, a não ser aqueles que são citados como uma prática dentro das relações imorais homossexuais. O sexo anal entre casal heterossexual, não existe nenhuma referência. Mas por que a Bíblia não dá espaço para isso? Não precisa. Porque a visão bíblica é positiva. O Senhor já está te mostrando aqui o padrão, o modelo. Então, por dedução, por inferência, por exclusão, você já sabe o que não é um parâmetro bíblico. Por que a masturbação é pecado e não precisa a Bíblia dizer que é pecado? Porque Deus já disse que o sexo, ele não é uma experiência de autogratificação ou egocêntrica. Tudo no sexo é sobre relação. É ser relacional. É de serviço ao outro, de entrega ao outro, de autodoação, que é um atributo de Deus também. O Deus triuno, de autodoação de si mesmo. Então, por isso que entendemos que é pecado. Mas a pessoa que quer a prática, ela está pensando assim, se eu pôr no buraco certo, acho que vai ser santo. E o que pode acontecer? Pode acontecer um sexo totalmente violento ou abusivo, com a penetração vaginal na posição papai e mamãe. Mas o que eu quero saber? Será que essa posição... A gente quer saber de posições, práticas e lugares. E Deus quer saber onde está sua mente, onde está seu coração. Você conhece essa pessoa? Você ama essa pessoa? Então, não é questão se... Eu não estou aqui autorizando nada, tá? Nenhum Sim. tipo de prática. Não, mas é a desconstrução do conceito isso. mesmo. Dessa... Não estou autorizando práticas, não fui chamada para isso. Mas para a gente tratar relações à luz da Bíblia. Então, o oral, por exemplo, é um consenso. O anal, existem várias, né? Várias vertentes por aí, gente. Mas, assim, uma polêmica para um lado, polêmica para o outro, né? Eu recomendo ouvir os proctologistas, etc. Eu não quero entrar nessa seara. Mas vamos falar do oral, porque o oral, ele é uma prática que é um consenso, é ponto pacífico, de que o oral é bíblico. Aí eu digo, Porque quando eu falo pode, eu posso estar validando um abuso. Por isso que eu não posso trabalhar com a lógica do pode, não pode. Ou responder o pode, não pode. Porque existem mulheres com diferentes limites, desenvolturas, inibições, bloqueios, traumas. Existem homens e também com suas diferentes erotizações, algumas erradas. Existem homens pornificados, abusivos. Pode acontecer uma situação de abuso ou de ferida, porque ninguém é obrigado a fazer, nem é obrigado a querer. Mas a questão é se é bom para os dois. Qual é o significado que tem para um, que tem para o outro? Isso está dentro de um roteiro, de um script de uma pornografia, de uma encenação, de uma reencenação daquilo que foi erotizado pela pornografia, ou realmente é uma troca? Quantas esposas já atendi que os maridos colocam como obrigação
né? Querem ejacular na boca, o prazer deles nem está em receber o estímulo, a carícia. O prazer está na subjugação, na reencenação daquelas imagens que eles internalizaram. E nem é sobre ela, nem é sobre ele. É sobre acessar aqueles estímulos que estão lá na mente. Outra coisa, tem maridos que gostam mais de receber do que oferecer, mas tem maridos que gostam mais de oferecer do que receber. Mas tem esposas que se travam. Então tem que conversar com essa esposa. Por que ela tem dificuldade até de receber? Porque se uma mulher vai receber um oral só porque tem que receber o que eu quero, pode ser uma grande violência. Nós estamos falando de um país que uma grande porcentagem das mulheres são mulheres que são sobreviventes de abuso e violência sexual. Sim. Então é preciso conhecer a relação. Não é sobre o que pode e não pode. À luz de Romanos 14, muitas questões nós só podemos realmente elucidar, aconselhar, respaldar no aconselhamento. Porque à luz de Romanos 14, muitas questões é sobre quem pode e quem não pode. Então, meu esposo nunca chegou para mim e disse assim, você tem que me oferecer um estímulo oral agora. Uma carícia oral, né? Digamos assim. Nunca. Quando algo assim aconteceu, é dentro do momento que nós estamos ali nas nossas trocas. Sabe, assim, o sangue sobe, ferve, etc. É um momento que para mim também foi prazeroso, que eu quis também. Alguma coisa recíproca. Do mesmo modo, tem vezes que ele quer oferecer um estímulo, uma carícia oral, e não é o dia que eu quero receber, não é todo dia que eu quero também. Então, ele nunca achou que é problema isso. Então, a gente nunca começa com script. A diferença do erótico bíblico e pro pornográfico, às vezes a gente internaliza, tá? Porque a pornografia, ela afeta até quem não consome. Porque a nossa cultura é pornificada, né? Então, às vezes, o que difere é isso. Porque ali você entra para ter uma relação. Nós não temos um roteiro, um script, ou uma fixação numa prática que, se não tiver essa prática, se não tiver essa posição, se não tiver esse tipo de estímulo, se não seguir esse script aqui, não vai ser prazeroso. Porque o erótico é maravilhoso, às vezes um beijo, a pele, né? O contato da pele, da textura, da temperatura. Cada dia, cada relação tem sua própria dinâmica. Tem dia que o nosso corpo está com uma performance mais olímpica, né? Outro dia mais cenográfica. Outro dia tá assim, gente, é aquela coisa mais básica, 10 minutos a gente faz um estrago, entendeu? Principalmente no inverno curitibano, debaixo do edredom, porque não dá, né, gente, para fazer muita peripécia. Mas, assim, o básico é sublime, entende? Quando é relacional, quando é conexional. Então, assim, nada contra também uma performance mais incrementada, tudo tem seu dia, mas não é isso que vai transformar o sexo num sexo bom, né? E o satisfatório. A base da satisfação sexual é a segurança emocional. E a base da segurança emocional é o amor genuíno. É algo que está para além do sexo. O sexo não é um fim no casamento, ele é um meio. É que nem a comida, né? Usando a analogia aqui da nutrição, a gente come não é pelo prazer do paladar. A comida, ela tem uma função de ser metabolizada, digerida, né? E metabolizada e se transformar em proteína, vitamina, né? Vai se transformar em cabelo, célula, vida, carne, osso. Esse é o propósito da comida. Nós deturpamos a relação com a comida e às vezes comemos mais em função do paladar, que foi um prazer legítimo que Deus nos deu, do que em função da nutrição. Nós tendemos a escolher bacon e não brócolis. O que quero eu ilustrar? Que o sexo bíblico tem que ser entendido assim. Se o sexo é um fim em si mesmo, se o prazer é um fim em si mesmo, nós já perdemos o parâmetro bíblico. O sexo, ele é um meio para um fim maior. Ele vai nutrir a relação, o amor, o pertencimento, a intimidade. Tem casal que faz sexo para fugir da intimidade. Porque vamos resolver uma briga, gente, perdão, né? Então vamos transar e fingir que está tudo bem. Não. Pode até ser usado para fugir da intimidade. Mas o sexo autêntico e biblicamente definido, ele vai gerar, é o benefício que ele vai gerar. Ele é um meio para um fim. Ele não é um fim em si mesmo. O sexo nunca é só sexo ou só pelo sexo. O que acontece? Ensino para os maridos assim, ó. Presta atenção. Olha, o dia que você quiser algo com a sua esposa, e a gente ouve isso muito no púlpito, tá?
Começa de manhã. Eu sou contra essa lógica. Eu sou contra esse tipo de fala, totalmente, porque deseduca a relação. O homem se condiciona a investir na mulher o dia que quer ter sexo. O que ele tem que aprender é investir no sexo, em termos dele aprender sobre o corpo dela, como ela funciona, o que agrada, respeitar os limites dela, o tempo dela, né? E cultivar isso para amar ela. Porque é diferente. A gente tá validando relações objetais. A gente está validando a tal da atividade e não do relacionamento. Isso vai até conseguir ter atividade, pode até ter um nível de frequência, mas isso não são relações, intimidades anoréxicas. São pessoas, às vezes, até mais se distanciando através do sexo. Quando Deus nos deu para ser o símbolo invisível de uma aliança, o símbolo visível de uma aliança invisível. Então é assim, vou investir na minha mulher. Não, invista nela todo dia, em quem ela é. Conhecer quem ela é. Não é no dia que interessa, agora eu vou fazer um agrado. Não existe também esse conceito de preliminar, é errado, a gente vai desconstruir. Por quê? No casamento, tudo é preliminar. No casamento, preliminar é o que acontece no espaço entre uma relação sexual e outra. Agora, no sexo, tudo é relação, nada é preliminar. Porque se você acha que o que está fazendo antes da penetração é preliminar, é porque a gente acha que o sexo é penetração. O que acontece antes, durante ou depois é relação. E quantas mulheres não conseguem ter prazer porque acham que o sexo começa com uma ereção e termina com uma ejaculação? Mas não é assim a ótica relacional. Desde o primeiro contato, primeiro olhar, primeiro aperto, primeiro abraço, primeira intenção, já é relação. Se um homem ejaculou e a mulher ainda não atingiu, né, o seu prazer, e ele pode continuar a relação, por que a relação tem que acabar? Porque houve uma ejaculação. Porque nós não aprendemos a lógica da relação, mas só da penetração. Então é isso. Nós já acho que esgotamos aqui todos os tempos. Gente, quanto assunto, né? Quanta coisa, quanta desconstrução, quantos conceitos aí reconstruídos na nossa mente, né? Lana aqui com poucos anos de casamento. 3 aninhos, aprendi muita coisa. Eu com 12 também aprendi muita coisa. Quase não falamos, porque nem tenho o que falar. Eu também continuo aprendendo, viu? Vamos juntas. É isso aí, eu espero que vocês também tenham aprendido. E se vocês querem a parte 2, comentem aí. A Laodiceia está nas redes sociais como Laodiceia_Mendes. Isso. Vocês podem estar. E nós, Lana, faça as honras. Sim, não esqueça, então, das nossas redes sociais Pão Diário, que é Instagram Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e o nosso site pãodiario.org. Espero que vocês continuem com a gente, estejam orando por nós. Lá foi um prazer imenso receber você aqui, já num assunto tão polêmico, caliente, mas foi bênção sugestivo, demais. Né? Bênção demais. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente, viu? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.